alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com funções oxigenadas. Bom, nós vimos nos volumes anteriores que nós trabalhamos muito com os hidrocarbonetos. Vocês vão reparar que nesse volume desse PET, vocês vão trabalhar com mais de uma função em cada semana. Então, nessa semana, nós vamos trabalhar com algumas funções oxigenadas, ou seja, funções que têm o oxigênio. Bom, como objetivo dessa aula, nós temos reconhecer substâncias que apresentam as funções orgânicas álcool, fenol e enol e algumas das suas características. E nós vamos trabalhar com a semana 1 do PET, ok? Então, o álcool, né, quando nós falamos em álcool, o que é que nós pensamos? Temos a bebida alcoólica, temos o álcool que colocamos no nosso carro, temos esse álcool que ficou tão famoso, né, o álcool 70%, o álcool em gel, álcool líquido, justamente para fazer as limpezas da superfície e limpar as nossas mãos. Bom, então nós temos diversos exemplos do que seria álcool. Pensando no etanol, o etanol, ele é uma substância que vem justamente da fermentação dos açúcares, aqui no Brasil, através da cana-do-açúcar. Ele também pode ser uma reação entre água, eteno e meio ácido. Então, no Brasil, nós temos uma tecnologia muito avançada para a produção desse etanol. Então, ele é mundialmente conhecido justamente por essa produção. O etanol que nós colocamos no carro é a mesma estrutura do álcool etílico, esse álcool que nós usamos em casa, esse álcool 70%. Apesar de termos características diferentes, porque no carro, né, ele ser usado como combustível e em casa ser usado como antisséptico, isso porque existe ali uma diferença nas suas estruturas, nas suas misturas, mas não na estrutura do etanol. Temos também um outro álcool muito famoso, que é o álcool isopropílico. Ele também possui ação antibacteriana e ele também é capaz de destruir vírus envelopados. Então, é justamente essa característica de destruição da estrutura lipoproteica que faz com que usamos esses álcools para limpezas, tanto em hospitais quanto na nossa casa. Falando então da função orgânica álcool. Então, o que nós temos? Bom, o álcool é quando eu tenho uma hidroxila, um OH, ligado a uma estrutura de hidrocarboneto. É como se você pensasse assim, o hidrocarboneto, ele perde um hidrogênio e esse hidrogênio, no lugar dele, fica uma hidroxila, ou seja, um oxigênio com um hidrogênio. Existem duas formas de classificar o álcool. Eu posso classificar o álcool de acordo com a quantidade de hidroxilas, ou eu posso classificar o álcool de acordo com o carbono que está ligado à hidroxila. Então, se eu estou contando a quantidade de hidroxila, eu tenho um monoálcool, um diálcool, um triálcool ou um poliálcool. Se eu estou falando do carbono ligado à hidroxila, eu tenho então um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. Isso vai depender se o carbono ligado à hidroxila for um carbono primário, secundário ou terciário. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. E quais são os estados físicos dessa substância? Bom, na temperatura ambiente nós encontramos álcool tanto líquido quanto sólido. O que vai variar isso? Justamente a quantidade de carbonos na estrutura. Então, se eu tenho muitos carbonos na minha estrutura, eu aumento a temperatura de ebulição. Então, eu preciso saber essa quantidade de carbonos na estrutura justamente para conseguir definir, por exemplo, se o estado físico dele é sólido ou líquido na temperatura ambiente. E quanto à nomenclatura? Bom, vamos começar bem devagar, passo a passo, para que todos vocês consigam entender todo o processo, ok? Então, olha só, para um monoálcool, ou seja, aqueles que têm apenas uma hidroxila, saturados, ou seja, só tem ligação simples entre carbonos. Nós vamos usar o prefixo met, et, prop, quantidade de carbonos, o infixo an, que quer dizer que só tem ligação simples entre carbonos, a terminação da função, que vai ser ol, e eu preciso falar aonde essa hidroxila está ligada. Então, eu vou ter que enumerar, ok? Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui o primeiro exemplo para vocês. Então, eu tenho um CH3, CH2, CH2 ligado a uma hidroxila, ou seja, a um OH.
certo? Eu até evidenciei aqui o OH com esse círculo vermelho. Bom, então, qual que é o prefixo? Vamos lembrar? Aqui comigo. Met, et, prop, certo? Só tem ligação simples, então é an, propan. Qual que é o número aonde essa hidroxila está ligado? No carbono 1. Uai, Débora, mas se eu contar da esquerda para a direita, esse carbono vai ser o terceiro carbono. Mas lembrem-se que a numeração tem que favorecer o grupo funcional. Então, sempre que houver uma hidroxila na estrutura, você tem que favorecer ela na numeração. Então, ele tem que começar com o carbono 1, ok? Segundo exemplo. Então, aqui eu tenho agora uma estrutura com 4 carbonos. Já até numerei para ficar fácil. Então, vamos lá. Então, eu tenho um CH3, um CH, CH2, CH3, ok? Eu enumerei da esquerda para a direita, porque dessa forma a hidroxila, o OH, fica no carbono 2. Se eu fizer o contrário, a hidroxila ficaria no carbono 3. Então, tem que ser o carbono 2. Então, vamos lá comigo de novo? Met, et, prop, but. Então, o prefixo será o but. An, porque só tem ligação simples. 2, ou, justamente para poder mostrar que eu tenho ali uma hidroxila ligada ao carbono 2. E quando esses carbonos tiverem ramificação? E quando essas estruturas agora tiverem ramificações, como que eu faço? Então, eu vou ter que colocar o número da ramificação, o nome da ramificação, o prefixo, o infixo, que é sobre as ligações químicas, ainda estamos falando de saturados, ligações simples. E, por último, o número e a terminação da função, ok? Vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho, na forma linear aqui, CH3, CH, CH2, CH2, CH, CH3. Então, aqui da esquerda para a direita, no segundo carbono, eu tenho embaixo ainda CH2 e CH3. E no penúltimo carbono aqui da esquerda para a direita, tem uma hidroxila, um OH, certo? Então, primeiro, já evidenciei ali para você a hidroxila, ok? Então, agora, para a gente poder dar nome, nós precisamos, primeiro, favorecer a hidroxila. Ela precisa estar na cadeia principal. Segundo, eu preciso ter a maior quantidade de carbonos. Então, se eu olhar de forma linear, ou seja, em linha reta, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu for da direita para a esquerda, porém descendo agora, eu vou ter 7 carbonos. Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, essa vai ser a minha estrutura principal, ok? 7 carbonos. E como que vai ser a numeração? A numeração vai ser o que estiver mais perto da hidroxila, ou seja, da direita para a esquerda e depois descendo, certo? Então, vamos lá. Qual que vai ser esse nome? Então, se essa é a estrutura principal, esse que está circulado de verde é o quê? A minha ramificação. Então, se ele é a minha ramificação, eu tenho que começar por ele, lembra? Qual carbono que ele está? Ele está no carbono 5, se começarmos a contar da direita para a esquerda. Então, se ele está no carbono 5, então ele é 5 metil hept, porque eu tenho 7 carbonos, lembra? Então, comigo. Met, et, prop, but, pent. O 6 é o hex e o 7 é o hept, ok? Então, eu tenho 5 metil hept, an, porque só tem ligação simples entre carbonos. 2 ol, ou seja, no carbono 2 eu tenho um OH. Tranquilo? Vamos seguindo? Então, olha só. A nomenclatura agora de insaturados. Então, nos insaturados, eu preciso considerar a dupla ligação. Então, prioridade a hidroxila e depois favorecer a minha dupla ou tripla ligação, ok? Então, vamos aqui nesse exemplo. Então, eu tenho aqui um CH3, CH2, CH, dupla CH, CHOH, ou seja, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com o OH. E um CH3 final. Já fiz a contagem dos carbonos para vocês, justamente para a gente poder facilitar aqui a visualização. Então, contando, vai ser da direita para a esquerda, ok? Porque vai favorecer a hidroxila e a dupla ligação. Então, qual que seria o nome disso aqui? Então, nós temos um
X, porque tem 6 carbonos. No carbono 3, eu tenho uma dupla ligação, então é 3-en, porque é uma dupla ligação. E no carbono 2, eu tenho a hidroxila, então é 2-ol. Então, ficou X3-en, 2-ol. Então, observe que eu também preciso colocar o número do carbono aonde está a insaturação. Se for dupla em, se for tripla in. Próximo exemplo. Então, aqui, vou deixar vocês fazerem alguns segundos, tá bom? Então, vamos lá, pensa aí. São 5 carbonos e agora a minha dupla ligação está lá no final. Como que fica esse nome? Já pensaram? Vamos lá junto, então. Então, ele seria um pente 4,2-ol. Vamos lá? Então, olha só. Pente porque tem 5 carbonos, 4-en porque a dupla ligação começou no carbono 4 e eu tenho 2-ol porque é onde eu tenho a hidroxila, certo? A hidroxila, o OH, ele está justamente no carbono 2, ok? Bom, existem também os poliálcools, ou seja, quando eu tenho 2, 3 ou até mais quantidades de OH na minha estrutura. Então, como que fica o nome? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, observe que eu tenho agora 2 hidroxilas na minha estrutura, certo? Eu tenho 2 OH na minha estrutura. Se eu tenho 6 carbonos, X. Então, eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 3 e o carbono 4, certo? Então, ali eu vou ter um 3-en. E o meu OH, ele está no carbono 2 e no carbono 5. Então, ele é 2,5-diol. Então, esse termo di é justamente para mostrar que eu tenho duas estruturas OH, ok? Se fosse 3, professora, triol. E assim por diante, ok? Bom, e a função enol? Qual que é essa função? Então, são compostos também de cadeia aberta, onde a hidroxila agora vai ser ligado direto ao carbono que está na insaturação, ou seja, a hidroxila vai fazer parte da ligação com o carbono que faz a dupla ou tripla ligação. Então, um exemplo grande dessa estrutura, por exemplo, seria o glicerol, né? Que ele é uma substância líquida, viscosa, que ele é muito usado tanto em cosméticos quanto na culinária, justamente como amaciante. Tá? Então, ele é um exemplo justamente de um enol. Vamos ver a estrutura? A nomenclatura a gente segue do mesmo jeito que nós vimos do álcool, ok? Então, nesse primeiro aqui, nós temos 2 átomos de carbono, certo? Um CH2 e um CH. E observe que a hidroxila está ligado ao carbono que faz a dupla ligação. Logo, o nome dessa substância é um etenol, ok? Por que não colocamos o número? Porque aqui, como só tem 2 carbonos, possibilita essa nomenclatura. Bom, vamos ao próximo. Então, aqui eu tenho 3 carbonos, certo? Um CH3, CH, CHOH, ou seja, a hidroxila está ligada ali naquele carbono. Ele precisa ser o primeiro, lembra que a numeração tem que favorecer a hidroxila? Então, met-et-prop, 1-en-1-ol. Por quê? No carbono 1 está saindo a dupla ligação e também está saindo a hidroxila. Então, está ligado ali no mesmo carbono. E um terceiro exemplo para a gente. Então, também tendo 3 carbonos, então prop, observe que a dupla ligação agora está sendo feita entre o carbono 1 e 2. Só que a hidroxila está no carbono 2, que também faz parte da dupla ligação, ok? Então, o nome ficaria prop 1-en 2-ol, porque no carbono 2 é onde eu tenho a hidroxila. Tranquilo? Vamos seguindo? Bom, nós temos ainda a função fenol. Então, nessa função, ela é mais fácil de identificar estruturalmente. Por quê? Eu vou ter a hidroxila, o OH, ligado diretamente ao anel aromático. Vamos lembrar o que é o anel aromático? O anel aromático é um hexágono, ou seja, 6 carbonos, fazendo então o formato de um hexágono. E eu tenho na sua estrutura ligação simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, intercala dentro dessa estrutura ligações simples e duplas, ok?
Bom, então o fenol é justamente esse OH ligado a esse anel aromático. A hidroxila, né, no caso, essa estrutura, ela é muito presente em medicamentos, fungicidas, bactericidas, desinfetantes, corantes e resinas. Observe que existe uma gama de estruturas, ou seja, uma gama de substâncias que tem o fenol como sua estrutura, tá? E também ele é encontrado, por exemplo, na natureza em diversos vegetais. Por exemplo, no gengibre. Então, normalmente, o fenol também ele é usado ou quando você vai fazer, né, a separação de substâncias que causam sabor ou até mesmo aromas, quando você faz o isolamento daquela substância, o que nós temos? Nós temos ali estruturas fenóicas, ok? Então, nós precisamos ficar atento a essa estrutura, tá? Então, vamos passar por elas? Então, a nomenclatura, como que funciona? Ela termina com a palavra fenol, já facilitou para a gente, certo? E ainda nós temos as ramificações, ou seja, os ligantes a esse anel, tá? Então é como se esse anel aromático perdesse os seus hidrogênios e ali tivessem os seus ligantes. Vamos lá? Então, esse exemplo aqui. Então, nesse primeiro eu tenho uma hidroxila, ou seja, um OH, ligado ao anel aromático. Então, aqui eu tenho um fenol, ok? Ele só recebe esse nome, fenol. Bom, num outro exemplo, eu tenho o fenol e tenho um outro ligante, que é o CH3. O CH3, ele pode ser um metano, se a gente fosse trabalhar ele numa estrutura aberta, mas como estamos trabalhando com uma ramificação, então ele é o metil. Então, ele precisa ser o metilfenol. Mas aonde o metil está ligado? Então, a contagem de números dentro desse anel aromático vai ser da seguinte forma. Primeiro, aonde o OH está ligado, aquele vai ser o carbono 1. E o carbono 2 é aquele que favorecer o ligante, ou seja, o que estiver mais próximo do ligante. Então, ao invés de começar à esquerda, eu vou começar à direita, porque o meu ligante está à minha direita. Então, ele vai ser o 2-metilfenol. Existe ainda a outra nomenclatura com o termo orto, meta e para. Só que nesse caso ele recebe um nome especial de ortocresol, ok? Então, quando falar de ortocresol, ele também é o 2-metilfenol, tranquilo? Existem ainda algumas exceções às regras, ou seja, algumas substâncias que não seguem esse padrão de nome. Dentro da apostila de vocês, existem exercícios que vão considerar esses nomes. Se vocês tiverem dificuldade, pode colocar com o nome que nós aprendemos, seguindo essas regras que eu ensinei na aula de hoje, ok? Mas para o conhecimento de vocês, nós temos aqui 2 exemplos que não seguem essa regra, que é o álcool isopropílico, que eu comentei com vocês no início da aula, e o álcool terquibutílico, que é um segundo álcool também usado. Então, vamos tentar entender a estrutura com o nome. Então, ele é um álcool, tem a estrutura OH. Ele é um isopropílico porque observe que existe o OH ligado no meio da molécula. Então, eu tenho exatamente a mesma estrutura à esquerda, é exatamente igual à da direita, certo? Então, por isso o termo iso. Prop indica a quantidade de carbonos, então são 3 carbonos. Met, et, prop. Então, álcool isopropílico seria CH3, CH, CH3 e o OH ligado no meio, ok? E o álcool terquibutílico? O álcool terquibutílico, ele também, o nome tem um pouco a ver com a sua estrutura. Vamos lá? Por ser um álcool, tem que ter uma hidroxila, ou seja, um OH. Ele está ligado a um carbono terciário, terqui. Então, ele está ligado a um carbono terciário. Este carbono terciário, ele faz parte de 4 carbonos. Então, ou seja, ele tem que ter ao todo 4 carbonos. But. Então, terquibutílico, porque o OH está ligado ao carbono, que é um carbono terciário, ok? No mais, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje. Um grande abraço virtual e até a próxima!